O tema de agora é sobre maturidade afetiva. Eu quero começar indicando um livro. Vale a pena ler, vale a pena comprar, vale muito a pena estudar o livro, né? É de um bispo brasileiro, Dom Rafael Llano Cifuentes, chamado A Maturidade. Então, facinho, por causa do próprio tema, A Maturidade. Como é? Peraí. É mesmo? Perfeito, olha lá. A Dei Verbo vai estar dispondo do livro, né? Então quem quiser encomendar, já estamos ali o irmão lá para poder pedir. Não está escrito Dom aqui, mas ele é bispo, né? É Dom Rafael Llano com 2 L's, Llano Cifuentes. Então ele escreveu muitíssimo sobre família. Ele tem um livro muito bom. Não sei se vocês estão dispersos, vocês estão anotando, né? Então, ele escreveu um livro muito bom chamado Sexo e Amor, 247 perguntas sobre sexo e amor. Excelente, incrível esse livro, fabuloso. Ele tem vários livros escritos sobre família e tal, sobre namoro. E esse livro, Maturidade, dele também é muito bom. Ele é realmente um bispo. Ele está em Petrópolis, ele era o bispo titular de Petrópolis. Durante algum tempo ele foi o bispo referencial de vida e família aqui no Brasil, né, na Conferência Episcopal, anos atrás. Eu acho que Dom João Bosco teve um anterior, e o terceiro bispo anterior foi ele, mas está vivo ainda. Então, falar sobre maturidade afetiva, quero começar indicando 2 passagens. Então, abre comigo Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Efésios 3, de 14 a 16. Efésios 3, de 14 a 16. Efésios. São Paulo diz assim, enquanto vocês procuram e tomam nota para depois meditar. Efésios 3, versículos 14 até 16. Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Impressionante essa passagem. São Paulo de joelhos diante do Pai. Ali ele não só eleva a oração, agradece e pede a Deus que conceda a nós, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos. Ou seja, ele está pedindo que nos dê assim, ou seja, a plenitude do que ser homem, a maturidade. Só que ele dá o sentido dela, em vista do crescimento do vosso homem interior. Então, pensar sobre maturidade, primeiro pilar, nós vamos ver vários pilares da maturidade, que vai culminar na maturidade afetiva. Primeiro patamar da maturidade. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. Por quê? Porque primeiro não é que somos cristãos, mas primeiro porque é mandamento de Deus. É mandamento de Deus, Deus quer, deseja todo o homem. E o homem é convidado a conhecê-lo. Aqui começo com um exemplo. Eu fui a um museu e, como qualquer homem, a maior parte dos homens, se tiver alguém em artes, me desculpe, mas a maior parte dos homens, como é que eles olham para o quadro? Eles olham para o quadro? Próximo. Tá, próximo. Acabou, querida? Vamos embora já? Uma coisa meio assim. Você conhece, você não tem muito prazer com a coisa e tal. Agora as mulheres olham para o quadro. Minha esposa ficava no quadro, vamos logo, as crianças estão querendo ir e tal, e ela lá no quadro,
olhando e tal. Me lembro nesse museu que havia um grupo grande, 99% de mulheres. E as mulheres chorando. Então, eu olhava para o quadro, olhava para as mulheres. Aí eu cheguei e falei assim, de quem eu falei, eu quero saber, né? Quem fez o quadro? Né? Quem fez o quadro? Qual que é a intenção do quadro? Eu não entendia nada, né? E olhando, o quadro era uma tela branca, com uma tinta vermelha assim jogada assim, né? Eu olhei para o quadro e falei, já sei. Ela lembrou do dia que a cachorra tomou um tiro. Tal, né? Por assim, de verdade, eu olhava, eu não sentia nada daquilo. Lembrava do meu filho, pô, meu filho mete a mão, fica os dedinhos e tal, né? Até assina, ficava legal. Não é uma crítica à arte moderna, mas eu não entendia nada, né? Então você olha assim, e daí, né? E daí? Não tem mais nada. Mas, nesse museu tinha um professor, todo lá em postura e tal, se apresentou, que podia me guiar pelo museu. Eu estava no Museu del Prado, em Madrid, naquele período eu estava estudando, e ele cobrou 45 euros. Eu falei, nossa, eu já fazia vezes 4 e tal, né? Mas tudo bem, o cara, ele não sei, tinha alguma coisa dele muito convincente, e fui com ele. Eu não vi o museu inteiro, eu só vi 2 tipos de pintores. Mas aquela experiência, eu trago a analogia do que aconteceu para algo muito real. Por quê? Ele me chegou diante de um quadro e começou a me mostrar a diferença das técnicas entre um pintor e outro, quem era a história daquele pintor, qual era a intenção daquele quadro. E conforme ele me explicando, eu percebia que a minha apreciação do quadro era totalmente diferente. Assim, nossa, eu lembro que ele mostrou um quadro, Golias, né, Davi que vence Golias, tal, pintado por Goya. Então tinha uma série de detalhes no quadro que, quando ele começou a falar, eu não tinha nem notado, né? Ele falava, então tem isso e aquilo. Nossa, está no quadro mesmo. Eu não percebia, não olhava os detalhezinhos. Você vê uma forma geral. Você não ficava assim, apreciando, né? Estou dizendo isso porque a nossa apreciação de uma coisa depende do nível de conhecimento que nós temos dela. Quanto mais conhecimento você tem, mais você aprecia. Mais você vai ter sabor, mais você vai querer conhecer mais. E assim também é na fé também. A maior parte das pessoas não conhece nada sobre fé. Me lembro uma vez que eu fui para um debate com um rapaz, né? E o cara assim, ele chegou na jugular assim, né? Assim, que igreja e fé não tem nada a ver, e razão. Eu falei, não, legal então. Em vez de eu ficar aqui fazendo uma palestra, vamos fazer um debate. Que arrogante. Eu falei, eu arrogante? Pô, era uma palestra, você que me interrompeu, né? Então vem aqui, dá um prazer de a gente debater o assunto, né? Falei, legal, começa pelas suas fontes. Quais são as suas fontes primárias que você prova que a igreja então é contra isso? A história. Qual? Né? Onde? Que ano? Quem? O que fez? Estamos numa universidade, por favor, me mostre isso. E ele não mostrava e tal, né? Eu falei, então, você está numa universidade, quem criou a universidade? A Igreja Católica. Quem que é o pai da botânica? Santo Alberto Magno. Você sabe quem é o pai da geologia? Também não, Beato Steno. Aí fui passando por uma série de ciências. Falei, como você pode ver, Pascal era católico, Leibniz e os grandes cientistas. Falei, sabia que a Igreja Católica tem uma Pontifícia Academia de Ciências com 26 prêmios Nobel que não foram conferidos por ela? Não. Falei, é mesmo? Falei assim, então a igreja que fez a ciência, meu querido. Falei assim, se você tem hoje uma série de coisas, tal. Só que ali o assunto foi grande, assim, foi longo, assim, né? Ficamos um tempão. Né? Aí eu falei, mas eu não estou fazendo isso para te humilhar na frente de ninguém. Estou te mostrando apenas o seguinte, nós vivemos no mundo do achismo. Aí você pensa que como todo mundo está no achismo, você não vai encontrar ninguém que talvez estude. Então assim, fica feio uma coisa dessa. Eu não vou falar de medicina porque eu não entendo nada. Agora você falou de uma matéria que eu conheço bem, né? E entendo bastante de ciência. Enfim, ficamos amigos depois, né? Mas naquele momento assim, falei para ele, eu falei assim, não, porque esse negócio de acusação é só propaganda, meu querido. Você não conhece o assunto. Nós não conhecemos sobre muitas coisas. Para levarmos à maturidade, a gente precisa ter uma primeira postura da maturidade, que é aquela de eu vou buscar conhecer. Por quê?
Porque só quem dá o primeiro passo de maturidade sai da superficialidade. O imaturo é o superficial. É o que acha tudo. Acha tudo. Sempre tem uma opinião. Não, na minha opinião, eu acho que não sei o que tal. Não. O que você sabe sobre o assunto? Estudou o assunto? Vive no mundo do achismo. E no mundo do achismo, o que acontece? Que você nota na pessoa que vive na superficialidade. Você é contra a opinião dele, ele já não gosta de você. A imaturidade mantém a pessoa nos gostos. Eu não gosto. Eu não gostei tanto do jeito que ele falou. Então, porque está no gosto. A imaturidade, como é que a gente nota a imaturidade na pessoa? Um dos quesitos é que a pessoa vive do gosto. Só faz enquanto gosta. Tem uma tolerância à contrariedade muito grande. Não permanece nos trabalhos, sempre está em brigas e conflito com as pessoas, muita dificuldade. Não são percepções meramente assim especulativas, a coisa acontece de fato. Você nota mesmo a pessoa imatura que ela fica nisso, ela é muito crítica. Quer ver um exemplo? Vamos ver nas Sagradas Escrituras. José do Egito foi espancado pelos irmãos, que ele sonhava muito. E falava dos sonhos para o pai e para os irmãos. Não começou a achar que ele se achava, né? Até que ele teve o sonho dos feixes, os feixes que se dobravam dentro do feixe dele. Os irmãos falaram: esse cara está me enchendo, não aguento mais não, tal. Aí deram uma surra e jogaram ele no buraco, né? Depois pegaram e venderam ele para o Egito. Tchau, não estou nem aí. Olha, irmãos, hein? Não estou nem aí, manda para o Egito, manda outra terra. Passou perrengue no Egito o tempo todo, até que virou primeiro-ministro e tudo mais, tal, no Egito. Os irmãos aparecem tempos depois, né, na penúria e tudo mais, no povo de Deus. E aí quando vamos chegar lá, isso não esse livro é um livro histórico, isso de fato ocorreu, né? Então quando chegam lá, quem que está lá quando eles vão pedir comida? O irmão. Se o irmão fosse imaturo, Judá, tá lembrado do soco? Que legal, cara. Você se lembra dos feixes? Olha, vocês tudo dobrado aí. Se realizou. Tá vendo? Eu sou de Deus, né? De Deus. Olha isso aqui, cheio de rancor. Cheio de rancor seria essa atitude. Ele faz isso? Não. Jesus na cruz, quando os caras estão lá xingando. Quantas vezes eu não olho para aquilo e falo assim, gente, mas de verdade assim, humanamente falando, né? Numa cena daquela, o cara tá lá, ainda xingando, fazendo tudo que já aconteceu e tal. Se fosse eu virar e falar assim, calma filho, eu vou ressuscitar. Você vai ver, vai ser bom para tosse. Você vai ver então, né? Então, vira porquinho, vai. Né? Então, não, podia tudo, é Deus, é todo poderoso, né? Pode fazer o que ele quisesse, podia fazer? As mães hoje em dia, por exemplo, o filho passa, por exemplo, lá em São Paulo, né? Passa na USP, né? Tal, né? Passa na USP, aí tem aquela, imagina no comentários, mas meu filho passou na USP. Mas meu filho passou no Unicamp, né? Imagina a Virgem Maria no meio delas. O meu fez vocês, né? Mas ela não ficou andando assim, que nem sapo boi andando na rua assim, um sapo pensando que é boi, né? Andando, se achando e tal. Não. Então é muito interessante perceber nesses exemplos, especialmente no José do Egito, o seguinte, que sai do gosto e começa a observar as situações não meramente humanas. É um segundo patamar de maturidade, que é de aprofundamento da fé, é de começar a entender os sofrimentos. Todo mundo aqui sofre ou vai sofrer, de inúmeras maneiras, né? A diferença é a maneira, é a postura interior diante dos sofrimentos. Isso confere à pessoa que ela não fique sendo levada pelos ventos dos sentimentos, que estão desprovidos de convicções. A pessoa vai, uma hora para cá, vai para lá. José observa a situação. Ele aprende com o sofrimento. Ele olha de outra maneira. O Padre Pio conta, tem até naquele vídeo bonito, que ele fala, os homens não entendem os sofrimentos. Não, ou seja, a gente descarta. Você chega lá, por exemplo, o pai está doente, vamos rezar para que cura, mas não cura e morre.
O que foi? Problema na minha oração? Deus não é poderoso? Ah, mas meu pai se converteu tal no meio da doença. Santa Teresa d'Ávila se cura numa doença. Santo Inácio de Loyola, a mesma coisa. E muitos foram os grandes santos no meio de uma doença. Precisou ficar doente. Eu perdi um pai. Meu pai morreu. Todo mundo rezava para que ele não morresse. Já tinha passado 70, né? Mas ali me lembro claramente que é o meu padrasto, né? Eu contei essa história aqui, mas enfim, foi para mim um pai. Quando ficou doente, meu pai afastado da fé, eu não pensei duas vezes. Eu chamei um padre para que o padre fosse até lá. Me lembro até hoje, eu chamei um padre de mais de 80 anos. O padre chegou, falei, como ele é muito experiente, será muito suave, porque meu pai, um homem que abandonou a fé faz muito tempo e tal, né? O padre chegou, entrou, colocou a mão na cama, olhou para o meu pai e falou, está preparado? Eu falei, nossa, assim, um coice assim, né? Pá! Aí meu pai fez assim, né? Fez assim. Aí o padre, todo mundo para fora. A minha mãe, eu não posso ficar. Imagina, ó para fora. Imagina lá fora todo mundo, eu lá fora junto todo mundo. Ai, trazer um padre. Ai, que coisa. Tá pensando que seu pai vai morrer e tal, né? Pode acontecer, mamãe, né? Enfim, mas imagina, olha o tanto tempo da morte. Calma, mãe, não está esquartejando, senão ele gritava. Então, relaxa, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom. O padre chega na porta, abre a porta depois de 1h30. Não vim em folha, né? Fala desse jeito, tal, né? Tirando a estola, não vim em folha. Aí eu não fui entrando, minha mãe foi entrando assim, dá licença, né? Tal, minha irmã, todo mundo foi entrando. Eu fui me despedindo do padre e eu entro depois. Quando eu entro depois, meu pai estava lavado em lágrimas. Ele fala a palavra, né? Muito obrigado. O pai depois morre, né? Depois de ter feito uma grande confissão. Vi claramente, no momento de uma morte de uma pessoa, e no caso do meu pai, né, que ali morreu, em que todas as nossas autossuficiências, orgulhos, títulos, fazeres, na hora que chega perto da morte, se tem tempo, uma doença, para se reconciliar com Deus, não serve de nada, acabou. Você está ali na miséria miserável, ali, não, parado. Isso pode chegar para qualquer um de nós a qualquer hora. Então, por que esperar até o final da vida para entender o sentido da vida, ter maturidade, de preciso mudar e tal, né? Sendo que Deus dá isso sempre. Então, os sofrimentos são uma grande escola. A pedagogia divina, a pedagogia de Deus, no meio dos dissabores, nos amadurecem muitíssimo. Então, a pessoa que busca uma maturidade, ter uma maturidade, ela deve começar a perceber de sair dos gostos. Eu não gosto muito do jeito dele, do jeito dela falar e tal, mas eu vou ouvir. Eu vou dar ouvidos. A gente ouve tanta besteira na universidade, olha, quem faz pedagogia, toma engolve todo dia e vai para a faculdade, né? Eu tomava lá e tal, e só ouvia. Nossa Senhora, toma, era todo dia aquilo. Não, filho, aguenta o negócio. Primeiro que você pode aprender alguma coisa. Segundo que se for bobagem, não precisa ficar esperneando, né? Vamos lá, continuar. Então, um terceiro piso da maturidade importante, que vai nos ajudando a observar, a chegar a uma maturidade afetiva, que tem relação total com a sexualidade. Essa a gente não gosta muito, mas ela é uma condição sine qua non da maturidade, e que tem a ver com o primeiro, que é a abertura para conhecer. É uma virtude chamada humildade. Ou seja, é a consideração que a pessoa tem de si, que não é a mais do que ela acha que é, né? Ela não está fazendo um teatro na frente das pessoas, ela sabe realmente a pequenez dela e tal. Um pouco o padre falou hoje também na missa, mas isso é real. Ter essa postura interior e exterior nos ajuda. Só que é lógico que não é fácil, porque as pessoas ouvem isso e fazem o seguinte: vou fazer uma experiência, eu vou pedir para Deus, Senhor, me faz humilde. É a pior coisa que pode acontecer, porque geralmente as pessoas relatam que você faz em oração, Senhor, me faz humilde. Como é que ele funciona? Ele te manda as pessoas mais chatas,
que mais te criticam naquele dia. Porque a pedagogia divina é diferente. Ele não faz assim, eu preciso me desapegar, teu carro bate naquele dia. É sempre o inverso. Eu quero ser paciente. Aí você pensa que Deus vai colocar a mão também assim, e você vai sair assim, hoje eu estou paciente. Vai fazer tudo comigo, não tem problema nenhum e tal. Não funciona desse modo, é o inverso da coisa. Claramente é o inverso. Ele te forja, te dando as situações contrárias para você adquirir a virtude. A palavra virtude vem de força, de você realmente se robustecer em vista do crescimento do homem interior. Então, a humildade, quando a gente fala, olha que bonito que era São José, que bonito que eram os santos, você vê que eles eram o contrário de modo geral. São Francisco de Sales, fizeram uma autópsia nele, doutor da igreja, fizeram uma autópsia e viram o fígado dele. Ele tem um título na igreja de um homem assim que foi a mansidão em pessoa. Ele no período de príncipes e tudo mais, que ele cuidava como bispo e tal, e viram pelo fígado dele e pela escrivaninha, toda arranhada embaixo, quantas vezes esse homem não está querendo matar os caras? E aquilo corroía, mas ele ia controlando, trabalhando internamente, para não sair matando. Né? Não, porque é normal. Assim, é normal. Pensa que o santo assim, né? Deus infunde a graça e São Francisco fica lá. Isso é filme. Isso é filme. Na biografia dos santos não foi assim. Madre Teresa de Calcutá, quando você lê a biografia dela, ela falando de si mesmo, nossa, você fica imaginando que Jesus aparecia, e eles se falavam, e Jesus, eu te amo, eu também te amo, Teresa. Não sei o que. Não tem nada disso. Ela não via nada, é uma secura total. Você lê a biografia dela, você fica chocado. Madre Teresa de Calcutá, escreveu isso aqui? Tem certeza? Tenho. Secura total. Mas ao mesmo tempo madura de entender o que é a vida espiritual. A vida espiritual é entender esse relacionamento com Cristo. Chegamos a um outro ponto ligado com esse, que é uma educação da própria fé, que a gente está caminhando aqui. A oração na nossa vida. Isso aqui não é pouco. Absolutamente não é pouco. As pessoas relatam que têm muita dificuldade na vida de oração. Muitas. Se distraem, né, quando vão rezar. Está lá começando a rezar, acabou a oração. Você já está viajando nas coisas, nos problemas. É só botar o joelho no chão que a cabeça começa. Um incêndio na coisa e tal. Né? Quando não é distração, a pessoa fica tentando uma hiperconcentração. Então, por quê? Porque olha na oração uma coisa técnica e não um encontro entre duas pessoas, de Cristo e esta alma, e que vão se unir. A oração é uma união entre duas pessoas, mais íntima do que o ato sexual. Inclusive, da mesma maneira em que estão despidos na intimidade do casal, neste momento também nós estamos despidos espiritualmente com Cristo, despidos de tudo que nós achamos, de tudo que nós vivemos e queremos união com Ele. O diálogo nosso é dificultado muitas vezes por conta dos barulhos externos, mas não literalmente, dos barulhos que estão na nossa mente, que nós não trabalhamos para que a gente precisa desligar o ventilador, porque na oração Deus fala de uma forma suave. O Espírito de Deus, como passa com Elias, fala de forma suave, ele sussurra. Porém, a gente vai ouvir um sussurro, se a gente está ouvindo um monte de coisas e de vozes, como será isso? Como a gente vai conseguir ouvir se a gente precisa desligar esse som externo? Porque nós não entendemos que é um diálogo, é uma conversa amorosa, íntima, entre nós e Cristo que está vivo. Não, a gente quer, na verdade, rezar só para não ir para o inferno. É só para chegar e falar, Pai Nosso que estás nos céus, gol. É mais ou menos assim, na missa é assim. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós.
Então, assim, acabou a missa, ufa, Natal, tchau. Não vive a oração. Não vive aquela intimidade de entrar na câmara nupcial. Eu sei que para os homens é meio complicado imaginar que é Cristo, a gente é a igreja, então a gente parece que é meio mulher, então não é isso, tá? Mas essa união nossa com Cristo na oração é desconhecida por muita gente. Porque, em primeiro lugar, as pessoas só rezam, às vezes, quando acordam, de vez em quando, para dormir, quando dá tempo, né? Porque às vezes você deita e já dorme, né? Nas refeições, às vezes, só um sinalzinho da cruz meio romário, né? Então, rapidinho, uma coisa assim. Às vezes, um outro momento, quando está pegando fogo e tal. Mas nós não guardamos um momento no dia de oração. Moisés se retira para rezar. Jacó, Josué, Elias, Eliseu, Abraão. No Novo Testamento, São Pedro, São Paulo, todos se retiram para oração. Todos querem escutar. O verbo ouvir na Bíblia aparece em versículos cerca de mais ou menos 1087 vezes. Deus está a falar, mas nós não estamos a ouvir. Não existe maturidade afetiva sem vida interior. Crescimento do homem interior. Ela está intimamente ligada. Por quê? Quando o homem não reza, o que significa? Eu não creio em Deus quando eu não rezo. Na prática é simbólico isso. Eu me basto, eu não preciso dele. Eu tenho a minha própria inteligência. E eu não consigo perceber que ele mesmo é que ilumina a minha inteligência. Eu não tenho percepção, eu não vejo ele. Então, a minha atitude mostra. E é São Paulo falando isso. Aqueles que creem devem viver como creem. Caso contrário, aí eu incluo e parafraseio São Paulo. O que vai acontecer é, se nós não vivermos como cremos, nós vamos crer como vivemos. Nós vamos começar a acreditar que a gente está vivendo bem. Com toda certeza, a gente vai inverter a frase. E não é isso. Deus nos pede claramente que a gente tenha essa intimidade. E veja, eu sempre dou esse exemplo porque é verdade. Como nós caímos em incoerências. Por exemplo, como a maior parte não é casado, eu vou falar uma coisa que a maior parte não vê acontecendo. Talvez veja quando eram filhos, ou ainda veja, em que o pai é um homem que vai na igreja, vai na missa e tudo mais, né? Aí toca o telefone, aí você pega o telefone, o filho leva para o pai, pai, é para o senhor, pai. Quem que é, filho? É o fulano. Ah, fala que eu não estou. Se o moleque tem 6 anos de idade, meu pai mandou dizer que não está. Se ele tem 9, ele tem crise existencial. Ele olha, não sabe o que fazer e desliga. Se ele tem 11, ele já entendeu. Ele já vira e fala, meu pai não está porque minha mãe caiu da escada, quebrou a perna em 3 partes. No caminho bateu o carro, matou 2. E agora inclusive está indo lá com um advogado, está um problema sério, viu? Não liga mais aqui não, tchau. Acabou. É verdade, não é? Eu sou professor. Quantas vezes eu cheguei na sala de aula? Cadê o trabalho? Ih, professor, o cachorro comeu, fica lá e tal. O mais comum que eu ouvia, minha mãe adoeceu e morreu. Passa 3 meses, o moleque esqueceu que matou a mãe. Professor, minha mãe morreu. É a madrasta? É a madrasta. Chega no final do ano, aparece a mãe, bela e formosa. Como vai a senhora? É a 10ª, tal? 10ª? Só mãe desse moleque, tal. Ah, os trabalhos, né? Aí você olha para ele, tal. Mas ele já aprendeu de quem? Dos lábios de quem a incoerência de mentir? Dos pais. Você saiu da catequese, entrou dentro do carro, está lá no carro, ai, vi aquele dia, o catequista vai dizer que o cara é um santo, falou da beleza da verdade, que não deve mentir, não deve falar mal de ninguém. Entrou no carro, aí a mãe saudou a mulher, ai, tchau, querida, ai, que maravilha. Fechou o carro, nossa, nunca vi mulher mais feia. O cabelo, nossa, que sempre. E toma, fala mal. E o marido do lado, nossa, meu chefe. Olha, eu tenho pós-graduação, pós-doutorado, pós não sei o quê, pós, tal. O cara é um retardado, eu não sei nem como é que não cai. Toma. O filho está com os 2 cotovelos, assim, olhando os pais. Ah, já entendi. A igreja me ensina umas coisinhas para eu me comportar na sociedade. Mas isso não tem qualquer coisa na minha vida. Né? Eu vivo assim de qualquer jeito. Só que eu falo dos pais porque a maior parte não é pai. Né? Só para não doer, né? Mas no fundo,
nós não vivemos como cremos. No fundo, Deus espera essa intimidade que leva o homem à maturidade. Por que eu estou falando isso, desse exemplo? Porque um outro pilar da maturidade, que Dom Rafael fala aqui mesmo, ele tem um capítulo inteiro sobre isso daqui, é sobre viver convicções, superando simplesmente os impulsos, a memória da vida e tal. Convicções. Quem tem convicção? Por exemplo, Papa João Paulo II, olha que diferente. Ele foi super criticado na América Latina. Sabiam disso? Quando ele estava em vida? Ele veio na América Latina aqui, ele foi detonado. Por quê? Porque ele acabou com a teologia da libertação. Ele desceu o sarrafo. Foi só no coice assim mesmo. Ele tem um vídeo dele, se você colocar Papa João Paulo II, teologia da libertação, você vai ver um vídeo em que ele está sentado falando. Tem um bispo do lado assim, ó, olhando com uma cara tipo assim, é um bispo, mas é o Papa. E olhando assim, e os bispos, filmam os bispos na frente dos bispos. Você imagina que os bispos estavam lá assim, ai, o Papa, né? Tava nada, eles estavam assim, que? Tal. Mas ele estava convicto, convencido, com mansidão e firmeza falando. E mesmo que passasse, que não tivesse os aplausos. Importante ter convicções, porque no mundo, hoje, as pessoas às vezes abrem mão de seus princípios, suas convicções, por causa de aplausos, por causa do bem-querer dos outros, dos tratamentos. A política é sempre assim. O cara chega, não creio, porque eu estou no partido tal, mas é tanto. Eu já não creio mais, eu creio nisso aqui, tá certo, não tem problema. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Né? No fundo, acabam abrindo mão de convicções. Mas o problema é que às vezes não tem convicções. Por quê? Porque não tem critérios. Então, a pessoa que é convidada a alcançar a maturidade afetiva precisa começar a aprender critérios. A ter critérios, ser criterioso. Por exemplo, eu lembro de um pai, eu dou muito exemplo de pai porque eu fico vendo isso quando eu ando assim, né? Eu lembro de um pai, de duas situações. Um pai que eu vi na internet, um cara citando, um pai que foi, acho que no aquário, comprar uma... Eu prefiro entrar no aquário com ele, ele está na fila. Aí ele compra o ingresso. Ele vai comprar o ingresso e fala, uma inteira e uma isenta. O isento era para menores de 6 anos. Aí o filho toca no pai assim, pai, eu tenho 8. O pai, bom, tá, a cabeça dele. Aí, compra e tal, obrigado e tal. Primeiro o filho olha, o pai não sabe a idade. Não sabe nem a idade, meu pai? Depois toma um soco, né? Praticamente aqui. Né? Arranca quase a cabeça do moleque. Ele foi agredido, sem ter feito nada. Pai, eu tenho 8. Tof, né? Na cara, né? Terceiro problema. O pai vem explicar. Filho, eu sei que você tem 8 anos. Mas o dinheiro que eu não gastei aqui, eu vou te comprar um sorvete. Aí eu compro o filho ainda. Moleque com 50 anos, assim chega. Eu tenho 6. Né, então, na prática isso acontece, porque muitas vezes a gente está sempre... Não tem regras. Eu estabeleço conforme a conveniência. É o pai que está na sala. O pai está na sala. O moleque aparece, está vendo um negócio. Vai para lá. Isso aqui é uma coisa que criança pode ver. Aí ele sai dali e o pai não pensa o que ele pensa. Ele sai dali pensando... O que será que eu não posso ver? Mas legal, um dia eu vou ver. O pai está estabelecendo um critério. Será que o que ele não está vendo, será que ele mesmo poderia ver? Não sei. Me parece que não. Né? Se não é bom para uma criança, inclusive, ver também. São critérios. Podem ser critérios ajustados, adequados à realidade, à verdade, ao bem, à beleza, ou não. Mas são critérios também. Talvez careçam de muitas coisas. A pessoa madura claramente demonstra critérios. Um deles, por exemplo, a própria amizade. Hoje vivemos numa cultura do isolamento. Somos isolados. Apesar de a gente falar que somos católicos, apostólicos, apostólicos, hoje nós estamos vivendo uma igreja caótica, apostásica, romântica. Assim, somos caóticos e na verdade não somos apostólicos, assim, de ir para fora, ir, evangelizar, fazer o bem. Não, a gente é isolado. A gente faz o nosso tabor. O inverso que o padre falou hoje aqui.
lá que a gente tem um contato com Deus e vai comunicar. Não, vive o Tabor. Não, vamos fazer umas tendas só para nós aqui, Senhor. A gente fica só nós aqui experimentando aqui. Não precisa dos outros, chega os outros, vai para o inferno também e tal. Que outro nada, é só nós aqui, só nós. Só a nossa igrejinha. Só nós a teologia de libertação, ou teologia do corpo. Vamos só nós aqui experimentar isso. Não tem isso. Porque quando nos lançamos para fora, vamos amadurecendo. Outro pilar da maturidade afetiva. Necessariamente, a pessoa precisa cuidar do outro. Muitas pessoas que têm problemas na sexualidade, que não conseguem não pensar naquilo, é porque são egoístas, estão fechadas em si mesmos. E como é que se vencem? Vivendo para os outros. A caridade, o cuidar do outro, faz com que a pessoa comece a esquecer de si mesmo, dos seus probleminhas, das suas coisas mesquinhas, quando vê, já passou. Quem fez isso? Muitos dos santos curaram os problemas de castidade com caridade. É que a pessoa que tem problema com a castidade, ele está sozinho, ele está lá, não, mas o meu problema, mas eu. E aí o eu chega uma hora que ele não se aguenta, ele precisa cada vez mais se afundar. Mas por isso que a igreja, inclusive, é apostólica, ela não fica se fechando em si mesma. Ela faz a pessoa viver para os outros, vai aprender com os outros, mesmo com os erros também, aprende-se muito. Então a maturidade vem com a caridade. Eu sempre falo, não existe maturidade sem educação para a caridade. E caridade não é só dar pãozinho e cuidar de doente. Corrigir uma pessoa é caridade, tolerar defeitos é caridade. Tem lá as 14 obras de misericórdia, são obras de caridade. Inclusive ensinar aquele que ignora alguma coisa é caridade, porque você precisa se preparar muito para poder também ensinar. Né? Imagina o padre, para poder fazer homilia, também se prepara por caridade, por amor às pessoas, às almas, para poder ajudá-las. Então, convicções são estabelecidas através de critérios. E esses critérios, entre vários importantes, um deles é aprender a sair e cuidar dos outros. Caso contrário, a própria teologia do corpo, ela não tem sentido. Não tem mesmo. Nesse outro documento de João Paulo II, chamado Cartas às Famílias, ele fala bastante sobre isso. Ele vai falar sobre o amor exigente. Ao falar do amor exigente, ele mostra como a gente precisa aprender a sair e fazer com os outros. A igreja sempre fez isso, sempre cuidou muito das pessoas. Uma coisa também importante dentro dessa perspectiva também, de alcançar maturidade afetiva, é também trabalhar muito na própria alma, por no contato com as pessoas estabelecer amizades. Não posso deixar de falar da amizade, porque quando a pessoa tem amizade, muitas coisas são interessantes aqui, se a gente analisar a amizade. Por exemplo, digamos que o senhor aqui, todo mundo vai casar. Tem alguns casais aqui, mas todo mundo vai casar. Casou, ok. Você tem um filho, e você é católico, mas você é isolado. Chega uma hora que o teu filho vê que você é um ET, porque só você vive aquilo. Quando você tem amigos, você tem um ambiente que corrobora com os mesmos princípios. Olha, não são meus pais, tem mais gente vivendo, porque eles não veem isso, a não ser que se conviva mesmo com os demais. Os grandes casamentos nasceram de muitas amizades, de grandes amizades. Eu, quando conheci minha esposa também, enfim, né, também conheci uma amizade, nem pensava em namorar com ela, foi ela que me pediu namoro. Né? Não, foi verdade, eu contei aqui e tal. Ou seja, na verdade eu queria ser padre, ela queria ser freira, a gente estava super bem. Comecei a achar ela muito bacana, é verdade. Gostava de ficar muito tempo perto dela e tal. Mas imagina, muito bacana, eu vou seguir minha vida e tal. Um momento que ela vira e fala para mim: mas você vai ser padre e tal? Eu falei: eu já vi, eu acho que não, não é minha vocação mesmo. Mas então você vai casar? Eu vou casar. Mas para casar precisa namorar. É verdade e tal, né? Aí ela: então? Aí eu: me pediu namoro? Imagina, sendo ela quem era, lindíssima. Sim, lógico. Nossa, loteria total.
né? Com certeza. Mas assim, éramos muito amigos. Nos dávamos super bem. Damos muito bem também. Mas ali eu aprendi como que realmente as pessoas falam assim, não, eu jogo na loteria. Unidu, Unirte, você e tal, né? Ah, imagina, pode dar um azar tremendo. Tem muita gente que dá muito azar na vida, viu? Nossa. Por quê? Porque vai desse jeito. Não, na igreja somos amigos, tem que ser fora da igreja para casar. Tem gente que faz assim, não, porque aqui é muito bacana, aquele cara, aquela moça e tal. Mas fora da igreja e tal, né? Então, a gente vai tendo critérios e vai escolhendo. Veja como a amizade, você conhece as ideias da pessoa. Nós saímos da superficialidade, vamos conhecendo, vamos apreciando, vamos admirando. E no caso de uma amizade, nasce um grande casamento. Já vi de muita gente boa, de muitos amigos, exatamente assim. Não é sempre assim, não. Uma porcentagem mínima não é assim. Os melhores sempre se dão deste modo, com certeza, porque se aprendem a querer-se bem. Então a amizade também não tem só isso. A amizade também é o fato de você também exercer, de sair para fora, fazer apostolado, ajudar as pessoas, cuidar dos amigos. O seu filho vai ver você cuidando de outras pessoas, vendo para fora também. Nos últimos anos da minha vida, a gente mudou completamente a nossa vida dentro de casa, em que estamos sempre para fora. Ou seja, o ano passado, por uma série de motivos, viajei muitíssimo. Me custou muito, porque eu sempre gostei de ficar presente na educação dos meus filhos. Mas tive que viajar muito mesmo. Mas, por outro lado, eu vi a minha esposa muito madura. Completamente. Por quê? Porque sai daquela ideia que permeia a cabeça de todo mundo, sentimental. Isso é uma das coisas que atrapalha a maturidade. Atrapalha muitíssimo. A pessoa permanece sempre no desejo. Por exemplo, oração. Vamos voltar para a oração só para ver isso. Aí você vê o cara do lado nas lágrimas, chorando, Senhor, ai, reza com a força e tal, né? E a outra também, tá? E você olha, e você vê para você e fala, eu não sinto nada. Aí você fica esperando que Deus, Ele te dê consolos toda hora, que Ele tenha que te fazer romper em lágrimas. Eu não sinto nada. Aí como eu não sinto nada, eu nem rezo, porque está buscando o quê? O sentimento das coisas. Tem gente que fala assim, eu quero ser santo, porque quer ser que nem o Padre Pio, quer levitar. Tal. Nunca fala assim, eu quero lutar com o capeta, né, o capeta me joga na parede. Isso nunca, nem eu queria uma coisa dessa. Cruzes, imagina os mártires, o cara lá arranca o olho, arranca a pele, faz não sei o quê. Olha, a ata de martírio dos homens que foram mártires, tem cada martírio que é um negócio de doido, assim, arranca a unha, enfim, embaixo, vai cortando o dedinho, e o cara está lá firme e tal. Aí você olha aquilo e para e pensa, mas por quê? Né? Criança nem pensa isso. Eu olhei para os meus filhos, eles acham o máximo. Mas isso nunca se pede. Não, eu vou morrer por Jesus, né, e tal, né? Não, eu quero a santidade de voar, de fazer milagres, não sei o que. Isso, só que isso Deus não dá. Deus, quando quer, por um série de motivos, Ele faz. Mas a santidade se faz em um trabalho permanente de vida interior. É interior, não é exterior. Madre Teresa de Calcutá falava isso. No final nós vamos ver que nunca foi entre nós e os homens. Sempre foi entre eu e Deus. Sempre foi. Queria encerrar só para a gente também abrir para perguntas. Maturidade afetiva. Afetos. Afeto é diferente de sentimento. A gente vai corrigindo, ordenando os nossos sentimentos para rompermos em afetos. Ou seja, o afeto é de uma pessoa que já tem maturidade, mas ela vem com um trabalho interior. Depois de alguns anos de muito trabalho, de oração, inclusive de conflitos, nunca queiram fugir dos conflitos. Os conflitos são muito bons. Quando Deus te dá uma pessoa na sua vida, Ele escolheu a dedo para você se santificar. Não, o meu não, porque o meu marido, se existe o capeta, ele é filho dele.
Tem mulher que fala assim, você não sabe. Olha, o cara não sei o quê. Olha, ele, nossa, não comparece, faz isso, faz aquilo, é um pai. Lá, lá, lá. O homem fala a mesma coisa da mulher. Nossa, olha, não existe mais chata, linguaruda. E fala um monte de coisa também. Aí você vira para ele e fala assim, então, foi escolhido a dedo para você se santificar. É mesmo? Sim. São Luís, rei da França, foi casado com uma mulher chatíssima. Ela entrou para a história como a chata, e ele o santo. Escolha dela, todo mundo é livre. Mas ele se santificou. Ele, diante daquela pessoa, não ficou, você tem que mudar, porque você... Não, pegou e tem... Está me detonando? Ok, aceito. Não. Tem todas as possibilidades, não precisa nem... Não, eu quero ir para a África, sofrer. Não, está ali, está na tua cara, está na tua casa. Está com as pessoas à tua volta, você está querendo sair de casa. Na verdade, a gente quer sombra e água fresca. A gente queria casar com a, não sei, com a Santa Zélia e tal. Dizendo assim, é moleza, porque é santa, né? Tal. Calma, ela se fez santa. Né? No caminho, ela era uma pessoa comum. O livro chamado História de uma Família, que é a história da família de Santa Teresinha, quando você lê os pais dela, eles eram pessoas comuns como qualquer outro. Tinha nada de diferente. Um livro maravilhoso chamado História de uma Família, vendido pela editora Neble.com.br. Não é minha editora. Só que ali você vê como eles eram. Tinham as mesmas coisas. Melhor para terminar, São Pedro, que é um dos santos que eu mais gosto. Esse cara era bom mesmo. Veja uma coisa. A gente, quando a gente quer sacanear Jesus, a gente pensa que a gente está fazendo escondido. Jesus não vê. Eu faço o pecado pensando... Aí depois, vou lá me confessar e tal. São Pedro, pelo menos, apesar da impulsividade, era verdadeiro. Você vê, quando ele arranca a orelha do cara com uma espada, ele está na frente de Jesus. Toma! Na orelha e tal, né? Na próxima, Jesus, guarda a espada, Pedro. Imagina a cena, que sensacional. Eu ia picotar o cara, mexeu com o senhor aqui. Mexeu com o senhor, mexeu comigo. É Jesus, velho. Estava esquartejando o cara até hoje. O cara sincero, ele falou lá, eu morro por você, Jesus. Eu morro por você, sou capaz de morrer por você. São Jerônimo analisa por que ele negou Jesus quando uma mulherzinha falou para ele, você não é deles? O mesmo cara que arrancou a orelha do cara, 3 lá segurando ele, calma aí, vai na voadora aqui, né? Por que uma mulher fez isso? Olha que interessante a análise de um doutor da igreja. São Pedro, quando fala, eu dou a minha vida, não entendeu aquele momento, precisou cair na grande ofensa de negar a Deus, cair naquela humilhação profunda, porque ele se achava o tal. Olha que interessante a análise de São Jerônimo. Ele se achava o tal. São Jerônimo fala, aqui está o erro de São Pedro, que ele não soube entregar a sua natureza, a sua forma de pensar a Deus. Como que ele sabe disso? Porque antes dele cortar a orelha do cara, Jesus está no horto, rezando. São Pedro está fazendo o quê? Quando ele fala, reza, Pedro. Não sei, de vez em quando a gente reza. Está dormindo. Ele não fez oração, ele não se submeteu, ele não se uniu a Deus. E quando chegou a hora, onde se vê o homem, o maduro, porque o maduro está unido a Deus, ele não tinha feito oração. Então, ele precisava aprender a sofrer para depois aprender a morrer. Aí são palavras de São Jerônimo. Ele teve que aprender que ele não foi chamado a preceder, estar à frente de Cristo, e sim a seguir. Nós somos chamados a seguir o nosso Senhor. E segui-lo é amadurecer, é um caminho de amadurecimento. Não é um caminho de impulsividades. São Pedro é impulsivo naquela hora. Corta a orelha, eu creio, Senhor, anda sobre as águas, faz coisa, mas ao mesmo tempo dá umas quedas. São Pedro, depois que nosso Senhor morre, ressuscita e manda o Espírito Santo, leia nas cartas depois dos Atos Apóstolos. São Pedro é um outro homem, diferente. Pelos erros que ele aprendeu, sabendo aprender com os erros, e também porque ele aprende a ter uma vida com Deus. E uma última coisa, aprender a rir das falhas. A pessoa madura não faz muito caso das suas falhas. Isso é uma das coisas que mostram sanidade na mente da pessoa.
A pessoa vai se confessar. Padre, eu preciso confessar, padre. Padre, eu preciso confessar. Estou desesperado. O que foi, filho? Matou alguém? Não, padre. Você roubou? Não, padre. Você pegou com essa quantidade? Não, padre. Não, padre. Não fiz nada disso. O que foi? O que aconteceu, filho e tal? Então, padre, eu pensei umas coisas assim, sabe? Eu cortei até o pensamento, sabe? Eu tive um sentimentozinho ali e tal. O padre olha para ele. Filho, quando eu vier, é bem simples. Quando vier alguma coisa que é uma tentação, vira atenção. É só você não ficar dando atenção para ela. Muda o foco da atenção. Corta a rede. Nossa, padre, é? Assim muda de foco, assim? Exato. Aprende a rir. São Felipe Neri, no santo, no fim do meu nome e tal, ele todos os dias passava em frente de uma cruz, dava um tapa na testa e falava: Jesus cuida de Felipe, senão Felipe te trai. Ele sabia da condição dele, sabia da limitação dele, sabia rir das falhas. Então, a pessoa vem te criticar sendo, mas você criticou? Você não sabe quem eu sou, né? No fundo sente isso, você não sabe quem eu sou. Eu rezo, eu pago dízimo, publicando o outro lá, né? Vai diante de Deus para poder falar isso. Eu pago dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Não, nada disso. É aquela pessoa que tem aquela postura de, o que eu sou? Senhor, o Senhor é Deus, né? Muito bem. Saber então rir e pedir perdão a Deus. Esse livro, volto para quem chegou talvez depois, a indicar a maturidade, Rafael Liano Cifuentes, né? Muita coisa muito impressionante e incrível vai se aprender com o Dom Rafael. Há muitos livros valiosos sobre maturidade. Mas enfim, queria terminar abrindo a perguntas, não necessariamente ligadas a esse tema, pode ser a outros também. Se é que tem, né? Xará, queria perguntar o seguinte: diante de tanto barulho que o mundo faz, né, que o mundo nos proporciona, diante da nossa vida agitada, isso impede que a gente consiga escutar o silêncio, né? O silêncio, o sussurro de Deus, como você explicou. Como que a gente pode silenciar o mundo para ouvir a voz de Deus? Você tem alguma... Sim, criando momentos no dia, criando momentos para estar com Deus, fazendo um deserto pessoal. A gente precisa disso, a gente precisa dar uma parada, a gente precisa silenciar um pouco. E se durante esses momentos o turbilhão de vozes, de pensamentos... Insista, persevere. É normal que a gente, quando a gente vai tentar estar num momento de oração, falar com Deus, em que a cabeça fica isso, né? Tem um livro fabuloso de um grande homem, lá do início do cristianismo, que foi companheiro de São João Crisóstomo, chamado João Cassiano. Ele foi lido por grandes santos fundadores da igreja, de movimentos da igreja, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, enfim, tantos outros santos. Chama As Conferências de João Cassiano. Ele é santo, né? João Cassiano. Tem volume 1, 2 e 3. Em um dos volumes ele vai falar sobre oração e ele fala justamente sobre isso. Que quando a gente vê que a gente está numa turbulência, é porque a nossa vida está numa turbulência. Aí a gente precisa observar esses detalhes, mas não na oração, depois. O que eu estou fazendo que me atrapalha na oração? O que está me roubando a atenção? É uma questão de atenção. A gente fica borboleteando nas coisas, entende? Então eu vou percebendo isso de como deixar essa vida difusa para uma vida mais concentrada em Deus. Mas se eu não criar momento de oração, que seja 15 minutos, ler um pouco a Bíblia e fazer oração em cima. Mas gastar um tempo em oração diária. Isso daqui, não houve um único santo da Igreja Católica em 2000 anos, presta atenção, em 2000 anos de cristianismo, não houve um santo que não fizesse oração sozinha, além da Assembleia. Ou seja, sozinho com Deus. Porque o homem precisa, o homem quer Deus, só talvez não perceba isso, o como é bom conviver com Deus. Veja que Elias, Deus se manifesta quando ele está em silêncio e sozinho. Mas ele vai buscando isso. Ele vai buscando. Então como é que a gente faz isso? Lendo. Uma dica que eu dou: faça uma biblioteca pessoal sua. Leia, e leia muito. As pessoas assim não leem sobre esses assuntos.
Você tem que fazer uma biblioteca sobre oração. Tem tantos livros, Santa Teresa d'Ávila, Jacques Philippe, Dom Columba Marmion fala sobre a oração. Tem muitos. Eu quero um tema e eu vou estudar sobre ele. Mas ler, buscar. Quando a gente bate, o Senhor abre. Quando a gente busca, Ele se mostra. Mas a gente não busca, Ele não se mostra. As pessoas, de modo geral, só fazem oração quando? Na missa e no grupo de oração, em alguns momentos. Sozinho, quase nunca. E aí ficam numa vida que não entende, elas não se aguentam. Por isso. Ah, mas os apóstolos rezavam? Rezavam muitíssimo. Você vê em vários momentos eles sozinhos. São Pedro, quando tem a visão da tenda, ele está onde? Em cima de uma casa, fazendo oração, quando ele tem a visão. Todos eles se retiravam para rezar. Eles inclusive faziam em algumas horas. Está também em vários trechos também da Bíblia também. Às 9, às 12, às 3 horas. Era muito comum entre eles. Por isso que os padres rezam o breviário em certos horários também. Né? Em alguns momentos do dia. Por quê? Dá uma paradinha para realmente se unir àquele que eu vou eternamente me unir. Então dá uma parada para poder fazer uma oração. Ainda que de vez em quando mande um torpedo para ele, Senhor, eu te amo. Né? Manda um torpedo para ele de vez em quando, umas mensagens assim, me socorre, senão eu mato ele. Ele ajuda, com certeza. Eu estou a ponto de matar no trânsito. Ajuda aqui, rapidinho. Vai, atende. Né? Manda uma graça aqui, pelo amor de Deus, não me aguento. Eu vou perder aqui as estribeiras. Deus atende. Mas a gente tem que se acostumar. Hoje, como os jovens de modo geral se acostumaram a isso aqui. Qual o seu último pensamento do dia? Facebook. Seu primeiro pensamento do dia? WhatsApp. A palavra de Deus, como diz, ela é luz para conduzir os nossos passos. Imagina, para quê? Você liga o farolzinho do celular, vai andando assim em casa, assim, ó. Quando está escuro, você vai se guiando também com o celular, né, e tal. Mas a palavra deixou de guiar os passos, porque eu não leio mais. As pessoas já não leem mais. Eu não sabia nem Cântico dos Cânticos, mas tem qual mais livro aí? Tem Oséias. Conhece alguma passagem de Oséias? Qualquer outro livro. E no Novo Testamento, as cartas de São Paulo, precisa conhecer? É São Jerônimo que fala. Eu ignoro a palavra de Deus, eu ignoro o Cristo. Porque eu vou conhecendo, eu vou amando mais. É sinal de que estou buscando. É como se você fosse conhecer sua namorada ou namorado. Vou conhecendo. Como é que é a tua vida? São Pedro mostra isso nas cartas. As pessoas queriam ouvi-lo porque ele falava como era Cristo. Nos fale mais sobre ele. Fale mais. As pessoas queriam ficar ouvindo. Ah, Jesus era assim. Eles não queriam só os milagres e os ensinamentos. Como era esse Jesus? Ele contava exatamente a mesma coisa. Só que de modo geral, a gente não pensa sobre Cristo como pessoa. Eu gosto de um santo chamado Columba Marmion, que ele escreve um livro chamado Jesus Cristo, Vida da Alma, em que ele fala justamente sobre isso. Olha, imaginar que Jesus passa um dia, cansa, senta ao poço para beber água. Ele gasta o tempo para olhar isso. Se eu não consigo me enternecer por isso, se isso não me toca, isso é um sinal de que eu estou menos de Deus. Claramente. Porque assim, não me toca ver Jesus fazendo, não é só os milagres, é vendo Ele como pessoa. O mesmo Columba Marmion, quando fala que Jesus chora por Lázaro, ele cita o texto e fala, olha aqui, ele está falando assim, vede como o amava, e chorava. Assim, olha, para falar isso, as pessoas olharam e se espantaram com Jesus, ele devia estar chorando de soluçar. Porque ninguém ia falar, vede como amava, se ele estivesse assim, Lázaro morreu? Que dó. A fala no Evangelho é, vede como amava. Ele devia estar chorando de soluçar, é o que São Columba Marmion fala. E os santos se deliciavam em gastar tempo vendo Jesus. Termino dizendo uma coisa, que sempre falo porque eu me lembro da minha juventude, né? E quando eu encontro alguém que eu noto isso, eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso em qualquer lugar, porque de verdade eu sempre aprendi, nunca os aplausos, a gente tem que levar o Cristo. Se a gente não percebe isso,
é porque a gente precisa mudar mesmo de vida, a gente precisa pedir a graça, Senhor, me ajuda a mudar. E nunca se deixe levar pelos amigos que ficam do teu lado te incomodando, impedindo que você conheça o Cristo. Sempre tem um monte de gente para te atrapalhar. Sempre tem um monte de gente para poder vir com umas ideiazinhas bestas e te falar. Tal. Ele se acha, só que ele vai morrer, como você e eu. E nessa hora é ele Deus. E é muito duro, parece que, pensar na morte, e o mundo não mostra a morte. Mas também é na palavra que fala exatamente isso. Pensa nas últimas coisas que vão acontecer com você. Pensa na tua morte e você viverá melhor. A gente pode morrer a qualquer hora. Eu fiquei espantado agora. Assim, você morre uma pessoa, você fica espantado, né? Um amigo meu, assim, um aluno meu, moleque, jovem, de 21 anos de idade, teve um infarto. Assim, foi meu aluno. Fiquei sabendo, falei, de infarto? 21 anos de idade, né? Foi um choque para todos nós, porque sempre é um choque mesmo. A gente nunca pensa que pode morrer. Então, assim, criar momentos com Deus, criar momentos mesmo, assim, gastar um tempo, ter um tempo naquele dia, que seja 15 minutos, mas tirar um tempo para Ele, a vida muda, e vida muito, e muda muito. Uma última pergunta? Porque na verdade eu não sei o tempo. Tá, última pergunta. Ah, tá aqui. Tá, senhor. Não? Em relação a ler a Bíblia, você recomenda ler de Gênesis ao Apocalipse ou de formas diferentes? Comece pelo Novo Testamento. Porque as pessoas geralmente quando vai pelo Antigo, elas param uma hora. Elas não sei porquê, mas param. Comece no Novo. Leia os Evangelhos, as cartas dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo. Ajuda muitíssimo. Não estou falando por mim, estou falando que é indicação de muita gente boa. Sim, com certeza. Mas pegue algum livro também que possa ajudar interpretando os textos. Nos ajudam muitíssimo. São João Crisóstomo interpreta, e Santo Agostinho também interpreta os textos. Interpreta bastante. Né? Sim, todos os textos são interpretados pelos grandes santos. Não tem um texto que não foi interpretado. E a gente fica espantado, porque quando lê o que eles encontraram escondido, nos tocam muito, bastante mesmo. Enfim, terminamos aqui, depois a gente vai ter um momento de partilha. Né? Eu gostaria de fazer um pedido, né, a vocês, bastante, para mim, bastante caro também, né? Quem não me conhece, minha esposa, ela atua bastante para salvar as mulheres, enfim, que estão para abortar. Minha esposa é farmacêutica bioquímica, né? Apesar de ter 4 filhos, né? Nossa família falava, nossa, você é uma pessoa esclarecida, né? Você tem mestrado, fala várias línguas, né? E tinham vários filhos. Minha esposa deixou todas as coisas porque ela fez uma opção, né? Ela fez uma opção, ela falou, não, eu não quero mais trabalhar. E ela fez isso porque ela encontrou uma moça que abortou e ficou muito mexida com isso, né? Bastante mesmo, chorou como se fosse dela, né? E ela passou a viver só para isso, né? Ela está muito tempo, de fato, entregue a atender moças, que ela, enfim, não é que a procuram, ela encontra, né? No ano passado foram 600 crianças salvas, inclusive as próprias mulheres também salvas, né? Salvas de si mesmo e de outros grandes males também. Então eu peço que, independentemente da continuidade do nosso encontro aqui, eu geralmente esqueço de pedir isso, e minha esposa sempre pede bastante, né? Porque eu sei o que é o mal do aborto, eu provoquei isso em uma pessoa, né? Eu não, apesar de ter pedido perdão a Deus, eu sei o que é isso na minha alma, e eu sei o que ela está fazendo. E eu sei que as pessoas podem fazer muito rezando, né? Podem rezar bastante. Tem muitas pessoas sofrendo no mundo de muitas maneiras, muitas mulheres, muitíssimas. Eu fiquei perplexo de ver o quanto a minha esposa encontra a gente sofrendo. Então, eu peço isso de vocês. Muita coisa pode ser feita, sim, mas peço que rezem pela minha esposa, Renata, né? Que cuida, né? Muitas vezes está com meus filhos, mas se divide em atender 10, 12 mulheres ao dia, né? São muitas mulheres, mas a gente sabe que precisa de muita oração para poder ajudá-las também, né?
Eu peço que rezem por nós, e rezem bastante também pela minha esposa, né? Pelos nossos filhos também. E fico muito feliz de estar aqui, né? Eu nunca pedi a Deus graça de falar bonito, né? Eu vejo muitos grandes pregadores, fico muito feliz por eles. A gente só está tentando viver o cristianismo de verdade, né? Com toda a nossa limitação. Eu peço a vocês, nos ajudem com as orações de vocês. E com certeza a gente vai ser eternamente grato. Deus abençoe a todos. A gente vai para o intervalo.